Marítimo na TSF, boa tarde. O Colégio do Marítimo está de regresso à atividade depois de ter parado durante 2 meses e meio por causa do Covid-19. Cátia Remédios é uma das educadoras do nosso colégio. Cátia, como é que foi este tempo em casa, onde fomos todos privados do nosso trabalho? Muito boa tarde. Este tempo em casa não foi nada fácil para ninguém. Também não para nós, educadores. No entanto, tivemos sempre contacto com as nossas crianças e com os respectivos pais desde o dia 16 de março. Sempre em contato com eles. Primeiramente, com os pais, como é que foi feito esse contacto? Pela plataforma que nós temos, a Classe Dojo, via telefone, e-mail, enviávamos vídeos, fazíamos videochamada através da plataforma Zoom. Houve sempre uma ligação muito estreita. Diga-me uma coisa, sei que algumas escolas optaram pelo Facebook e por outras redes sociais. No caso do Colégio do Marítimo, há uma plataforma especial, é isso? Sim, a Classe Dojo. E que foi feita pelo Marítimo, é usada também por outras instituições? É usada por inúmeras instituições e nós já usávamos antes desta pandemia. Mas realmente durante a quarentena demos mais uso a ela. Senti por parte dos pais também essa vontade de estar a interagir com a educadora, neste caso? Alguns pais tinham mais disponibilidade do que outros, e isso é mais do que compreensível. Alguns também estavam em casa de quarentena, outros eram trabalhadores essenciais e tinham que deixar os filhos ao cuidado de terceiros. Portanto, é natural que os que tinham mais disponibilidade, sim, faziam todas as atividades, estavam sempre presentes nas aulas através da plataforma Zoom e enviavam-nos sempre vídeos, fotografias. Na verdade, também foi uma experiência muito satisfatória, apesar das circunstâncias. Também muitos pais estavam em teletrabalho, não ajudavam, não é verdade? Exatamente. Eu também sou mãe, portanto também tenho um filho que tinha que apoiar, mas isso é sempre uma gestão do nosso tempo. Cátia, no papel de mãe, no papel de educadora, no papel de ser humano, diga-me uma coisa, nunca se esperava que um bichinho destes conseguisse parar o mundo? Verdade, nunca tal me passou pela cabeça e confesso que quando se começou a falar do coronavírus, eu associei a uma gripe A, uma gripe B, portanto se calhar não dei a devida importância. Quando tivemos o anúncio de que as escolas iriam fechar, aí sim caí em mim e percebi que realmente era algo muito grave. Os miúdos estão de regresso, certo? Estão de regresso. Vieram todos ou nem por isso? Não, vieram à volta de metade. A outra metade são aqueles que têm algum receio ou porque os pais ainda estão em casa e podem ficar com as crianças? Alguns pais têm receio, sobretudo quando as nossas portas reabrirem, refiro-me ao aeroporto. Outros pais têm disponibilidade de ficar com eles em casa e optaram por isso. Primeira reação, quando entrou o primeiro aluno no colégio, como é que foi? Um abraço? Há limitações, mas há aqui também uma situação que é esta. As educadoras dizem que é quase impossível não tocar na criança e a criança não abraçar a educadora, não abraçar o colega do lado. Como é que foi o primeiro impacto? Foi bastante positivo. Eu esperava ouvir muito choro, muitas crianças a dizer que não queriam ficar, mas ocorreu precisamente o contrário. Detetámos que as crianças tinham, na verdade, muitas saudades de estar connosco, de estar no colégio. Nós, os funcionários do colégio, tomamos todas as medidas de segurança necessárias. Portanto, todos nós trocamos de roupa, de calçado, desinfetamos as nossas mãos, usamos máscara, usamos viseira quando necessário. Portanto, isto acaba por não limitar tanto o nosso contacto com as crianças. Existe o abraço, sim. Evitamos o beijo, claro, mas o abraço, aquele aconchego, é quase impossível não dar. Eu ainda ontem falava com uma educadora em que ela dizia que era impossível dizer a uma criança para não brincar com um determinado objeto e depois não abraçar, não tocar. Há aqui uma logística que é preciso obedecer e que obviamente o Colégio do Marítimo está preparado para o fazer. Claro que sim. Nós já antes desta pandemia, nós já tínhamos muito cuidado ao nível da higienização dos espaços e dos materiais. Agora
duplicámos e triplicámos essa mesma higienização. Portanto, não me refiro só aos brinquedos, mas o próprio chão é higienizado várias vezes ao dia. Portanto, isso faz com que não haja tanto risco de uma criança deixar cair um Lego e depois vai abraçar um amigo. Nós tentamos ao máximo controlar essas situações, pelo menos através da higienização. As crianças são bem pequeninas. Ainda assim conseguem assimilar esta desgraça que está a acontecer no mundo ou nem por isso? Naturalmente que as mais velhas têm mais noção do que estamos a viver, do que já passámos também. Os mais pequeninos, claro que não, os bebés, está fora de questão perceberem. Eu estou com um grupo de 4 e 5 anos e um dia desta semana tive que parar no corredor do colégio para dar uma informação a uma colega de trabalho e quando dei por mim tinha uma criança que estava a fazer o distanciamento social dessa minha colega. Impressionante. Sim. Impressionante. De qualquer forma, Cátia, vivemos recentemente o Dia da Criança e a criança merece tudo e mais alguma coisa. Pedir a uma criança para ter essa distância, esses cuidados todos, é privá-lo um pouco dessa vivência de criança. Diga-me uma coisa, ser criança também serve um pouco para as educadoras, viver esse trabalho de forma bem vincada. Este é um tempo difícil para trabalhar. Posso dizer que foi muito complicado nas 2 semanas que antecederam a reabertura do colégio, porque houve todo um protocolo que tivemos que seguir, não é só apresentar uma lista das medidas a tomar, há todo um trabalho anterior a esse. E realmente foram 2 semanas muito, muito trabalhosas, muito complicadas. Esta semana, portanto, recebemos as crianças, tivemos um impacto bastante positivo, quer por parte das crianças, quer por parte dos encarregados de educação. Mas pronto, estamos a continuar a tomar todas as medidas necessárias, de forma a contribuir para o desenvolvimento e bem-estar das crianças e também a confiança que os encarregados de educação têm em nós. Cátia, o que é que se pode dizer aos pais para que realmente possam trazer as crianças, uma vez que tudo está a ser salvaguardado? Continuamos a ser nós, continuamos a ser as mesmas caras, continuamos a fazer tudo para contribuir para o bem-estar das crianças, continuamos a fazer tudo para transmitir a confiança que já tinham em nós, simplesmente isso está tudo detrás de uma máscara. Obrigado, Cátia Remédios, educadora do Colégio do Marítimo, ela que esteve aqui no Marítimo da TSF realmente a falar dessa alteração bombástica que houve no nosso colégio no sentido de preparar as nossas crianças, o colégio, os adultos, para este novo tempo após a quarentena, o tempo que ficamos em casa, cerca de 2 meses e meio, no caso particular do Colégio do Marítimo. E ontem o Marítimo defrontou a Vitória de Setúbal, jogo de históricos do futebol português, 2 equipas que nasceram em 1910, primeiro o glorioso com o Sport Marítimo em setembro, o Vitória Sadino em dezembro. É meu convidado o João Perfeito, comentador da Marítimo TV, ele que também presenciou esta partida de ontem no estádio do Marítimo. João, o Marítimo que fez uma bela exibição, ainda assim não foi suficiente para ganhar. Sim, exatamente. Antes de mais, boa tarde aos nossos ouvintes, aos ouvintes da TSF, que nos acompanham todas as terças e sextas-feiras. Em relação ao jogo, exatamente, foi um jogo, uma bela exibição da equipa maritimista, que por um infortúnio não conseguiu levar a melhor sobre os Chadinos. Em relação ao jogo, nós entramos muito bem, a equipa entrou muito bem, muito forte, muito agressiva. Os primeiros 15 minutos foram todos nossos. Não me lembro do Setúbal ter conseguido sequer ter passado da linha do meio campo. Fomos de facto muito agressivos nesses primeiros minutos, que resultou no golo, no nosso primeiro golo. Alguns jogadores tiveram em bom plano, surpreendeu-me, porque havia sempre aquela incógnita como é que os jogadores estariam fisicamente, devido a estas circunstâncias, mas a equipa até nesse plano apresentou-se num grande nível. E dar também aqui os meus parabéns a toda a equipa técnica que trabalhou nesse sentido da preparação física dos jogadores. Em relação ao jogo, como estava a dizer, entramos muito bem nos primeiros 15 minutos,
com o golo, e até podíamos ter feito mais alguns, mas alguns golos, com muitos remates à baliza, muita posse de bola, muita circulação de bola, aquilo que também é a imagem desta nova equipa, desta equipa do Mr. José Gomes, aquilo que ele pede aos jogadores. E para a segunda parte, fomos para a segunda parte a pensar que íamos resolver o jogo, e de facto só não resolvemos porque o vídeo-árbitro existe agora, porque foi por centímetros que o Rodrigo Pinho, no primeiro golo invalidado, que estava em fora de jogo. No segundo golo invalidado, mão na bola do Diego Moreno, ainda assim involuntário, mas as regras ditam que mão na bola é mão na bola, então o árbitro tem que marcar a falta. E ainda antes disso tivemos aquele remate à trave do livro do então capitão ontem, do Zainadine, aquele remate à trave que por muito pouco a bola não entrou onde se diz onde a coruja dorme. Não tinha hipótese nenhuma o Makaridze, o guarda-redes do Setúbal, de defender aquela bola. O gol do Vitória de Setúbal surgiu já na parte final da etapa complementar, na reta final, numa falha de comunicação, mais de comunicação da defesa do que propriamente técnico-tática, e foi um balde de água fria numa altura em que fomos sempre superiores durante o jogo todo, e o gol acaba por surgir contra a corrente do jogo. Portanto, fica um sabor amargo, um sabor agridoce deste jogo, em que nós fomos claramente superiores ao nosso adversário, e acabam por ser dois pontos perdidos para nós e um ponto ganho claramente para o Vitória de Setúbal. João, fiquei com a ideia e também fico com a ideia das tuas palavras, que na realidade não esperávamos tanto deste Marítimo. Não esperávamos, quer dizer, havia sempre aquela incógnita no ar, aquela dúvida no ar, de como é que a equipa estaria, principalmente a nível físico, porque trabalhar em casa várias semanas a fazer os exercícios na sua sala de estar, os jogadores na sua sala de estar, ou na varanda, com a bicicleta, não é a mesma coisa do que estar no campo, com bola, com os companheiros. Também o psicológico também aqui tem um grande peso. E, portanto, o nível físico dos jogadores era sempre uma grande incógnita, mas a equipa respondeu muito bem, com os índices de agressividade muito em cima, muito lá em cima. A equipa, os jogadores mostraram uma grande disponibilidade para correr, e a sua entrega foi notória. Portanto, daí nada a apontar aos nossos jogadores. Portanto, nesse capítulo, acho que a equipa está de parabéns. João, o futebol não é uma ciência exata, daí que nós, neste momento, estejamos numa situação em que também estamos na luta para a descer a divisão, para não descermos de divisão. Num contexto em que temos ainda 4 jogos em casa, para além do Benfica, outros 3, Gil Vicente, Rio Ave, Famalicão, faltando 4, 5, 6 pontos, obviamente que o Marítimo tem tudo para alcançar este seu último objetivo. Sim, penso que sim. A manutenção não é, como é óbvio, não é o objetivo que nós maritimistas almejamos no princípio da época, mas devido ao momento atual e às circunstâncias do campeonato, é claro que é o nosso principal objetivo continuar mais um ano no principal escalão do futebol português. E vendo agora o calendário e os restantes jogos que faltam, acho que temos todas as condições, e pelo aquilo que a equipa apresentou ontem no Estádio do Marítimo, penso que temos todas as condições de conseguir esse objetivo, que é assegurar o mais rápido possível a manutenção na Primeira Liga. E vendo os jogos, e vendo os adversários que faltam defrontar, mesmo já no próximo jogo, defrontamos o Porto às 21h30 no próximo dia 10 de junho. Mesmo o Porto, que é um dos crónicos candidatos ao título, viu-se que o Porto, quem acompanha o jogo do Porto, o Porto também não atravessa agora uma boa fase. E nós sabemos que vai ser um jogo difícil, como é óbvio, ainda para mais jogando fora de casa e às horas que são, mas isso já são contas do Rosário. Como você disse,
O futebol não é uma ciência exata e nem sempre ganha quem é mais, na teoria, quem é mais forte. Portanto, tudo pode acontecer. Nós vimos de um resultado menos favorável, porque são 2 pontos perdidos em casa. O Porto perdeu o seu jogo, mas tudo pode acontecer. E eu acredito que o Mister José Gomes não vai querer mudar a sua ideia só porque joga com o Porto e joga fora de casa. Acho que vai manter as suas ideias, a sua identidade de jogo, que é promove muita circulação de bola, sai a construir desde trás na primeira etapa de construção e pode alterar a sua estratégia num ponto ou outro, mas acho que a identidade da equipa vai estar lá e vai querer de certeza dar o seu melhor para conquistar algum ponto. Um ponto já era bom, eu sou sincero, um ponto no Dragão é sempre bom, é sempre favorável, mas quem sabe, o futebol não é uma ciência exata, como você disse, e portanto tudo pode acontecer no Dragão. E nos restantes jogos também. Se virmos o calendário dos restantes jogos, eu lembro que na primeira volta, nós nesta reta final, onde supostamente nós temos um calendário mais difícil, foi quando a equipa se galvanizou e conseguiu uma série de jogos sempre a pontuar. Lembro-me, por exemplo, que ganhámos ao Boa Vista, fomos a Vila do Conde ganhar, empatámos com o Famalicão ao cair do pano, onde o Porto perdeu agora recentemente. Portanto, são estes últimos jogos. Na teoria temos um calendário difícil, mas é uma oportunidade da equipa se juntar e se galvanizar para os restantes jogos que faltam e atingirmos o objetivo da manutenção. João, penso que neste jogo não vamos poder contar com o Rodrigo Pinho e também com o Jorge Correia, porque viram o último amarelo, o quinto amarelo. Penso que o está de regresso o capitão Edgar Costa para esta partida. É um jogo que também serve para limpar aqui os amarelos. O Edgar vai voltar. Sim, exatamente. Mesmo assim, com esses 2 jogadores de fora, acredito que, como disse, que o Mister vai tentar manter a sua ideia de jogo. Mudando algumas peças por força maior. O Correia e o Rodrigo Pinho viram o quinto amarelo, portanto estão fora do próximo jogo. É como disse, temos que ser realistas e considerar que estes jogos com os ditos grandes não fazem parte do nosso campeonato, mas a bola é redonda e são sempre 11 contra 11, portanto tudo pode acontecer. Mas pronto, ainda assim serve para isso e limpar os amarelos de alguns jogadores e poupar esforços para outras guerras, outras batalhas que se avizinham. Sem público ontem, foi melhor ou seria pior? É sempre melhor com o público, é sempre ter o público do nosso lado, os adeptos a apoiar a equipa é sempre um motivo de força maior para a equipa, empurram a equipa para a frente e acreditam sempre que podemos marcar e que talvez com o público presente, talvez, quem sabe, a equipa não se juntasse mais e conseguisse chegar ao gol da vitória. Mas isso vai ficar sempre a dúvida no ar, nunca vamos saber. Mas é um tempo curioso para quem gosta de futebol e gosta de ouvir o que os jogadores dizem entre si e os treinadores, as indicações que os treinadores mandam para dentro de campo aos seus jogadores. Foi curioso ter ouvido, eu particularmente fiquei atento ao que os treinadores diziam e aos seus maneirismos, o que é que diziam aos jogadores. Mas pronto, obviamente que assim o futebol sem público na bancada torna-se mais tristonho. Acreditas que ainda vamos ter público este ano, esta época desportiva? Acredito que sim. Não seja já no próximo jogo? Não, no próximo jogo não, mas acredito que sim, mas talvez mais na reta final do campeonato. Porque ainda há uma dúvida no ar, a pandemia ainda não há cura, portanto há sempre a possibilidade de transmissão e transmissões ativas em certos locais do país, portanto há sempre essa dúvida no ar. Isto também vai depender sempre das pessoas
do comportamento das pessoas, da distância social, da etiqueta respiratória, vai depender sempre do comportamento das pessoas fora do futebol. Se as pessoas conseguirem cumprir essas normas todas, acredito que nós possamos ter público nas bancadas, como o nosso presidente Carlos Pereira defende. João, muito obrigado. Também tivemos a Cátia Remédios neste Marítimo na TSF, Porto e Marítimo e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.